Fala galera, olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Professor José Eduardo de Matemática, e hoje iremos dar continuidade à nossa aula 2, também referente às ferramentas básicas da geometria. Lembrando, aula 1, ângulos, aula 2, triângulos e desigualdade triangular, aula 3, quadriláteros, e a gente encerra com perímetro. Tudo bem galera? Então vamos lá. Triângulos, triângulos, três, então 3 ângulos. Então triângulos é um polígono de 3 lados, com 3 vértices, com 3 ângulos, tudo 3. Tudo bem? Quando a gente fala de triângulos, o triângulo é considerado uma figura rígida. Por que é uma figura rígida? Porque todas as figuras dependem de um triângulo. Se eu tenho um retângulo, o retângulo, se eu cortar a diagonal, formam 2 triângulos. Se eu tenho um quadrado, se eu cortar um quadrado, formam 2 triângulos. Qualquer figura que eu pegar, uma figura plana, eu vou ter um triângulo dentro delas. Tudo bem? Então vamos olhar a classificação desses triângulos. Nós temos 2 classificações de triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, nós temos 3 tipos de triângulos. Ou o triângulo é equilátero, ou ele é isósceles, ou ele é escaleno, tá? Triângulo isósceles, equilátero e escaleno. Triângulo equilátero, vem de equidade, igualdade, todos os lados são iguais. Então, o triângulo equilátero, todos os lados são iguais, ou seja, 3 lados iguais. É um triângulo que possui 3 lados congruentes. Congruentes quer dizer com a mesma medida. Tudo bem? Então, o triângulo ele é chamado de equilátero quando possui os 3 lados congruentes. Triângulo isósceles. Isósceles quando só possui 2 lados congruentes. Se 2 lados são congruentes, um não é congruente, ou seja, ele possui 2 lados iguais e um diferente. Então, ele possui 2 lados congruentes. Tudo bem? Então, 2 lados congruentes e um deles não é. E o escaleno? Escaleno é mais estranho, não tem nenhum lado igual, não tem nenhum lado congruente, ou seja, todos os 3 lados não são congruentes. Então, eles possuem 3 lados diferentes. Tudo bem, gente? Resumindo, triângulo equilátero, 3 lados iguais. Triângulo isósceles, 2 lados iguais e um diferente. E o triângulo escaleno, 3 lados diferentes. Perfeito, pessoal? Então vamos lá agora quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, quando a gente fala de ângulos, também nós temos 3 tipos de triângulos. Ângulo, quando a gente relaciona o ângulo, tem que terminar em ângulo. Acutângulo, obtusângulo, retângulo, tá? Então são 3 tipos. Acutângulo, acutângulo vem de agudo, tá? Então ele possui 3 ângulos agudos. Lembra-se da aula anterior? Agudo menor que 90 graus. Então ele possui 3 ângulos agudos. Então, se ele possui 3 ângulos agudos, ele é um triângulo acutângulo, menor que 90 graus. Lembrem-se sempre disso. Ângulo agudo é menor do que 90 graus. Certo, galera? Triângulo retângulo. Retângulo vem de reto 90 graus. Então, se o triângulo possui um ângulo reto, ele já é um triângulo retângulo. Então, ele possui um ângulo reto. Se ele possui um ângulo reto, esse ângulo mede 90 graus. Certo, pessoal? E o obtusângulo é o maior. Ele possui um ângulo que maior do que 90 graus. Tudo bem? Acutângulo, 3 ângulos agudos. Retângulo, um ângulo reto. E obtusângulo, um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. Certo, gente? Professor,
há possibilidade de um triângulo ter dois ângulos retos? Não. Por quê? Porque nós vimos na aula anterior que a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Se eu pegar dois ângulos de 90, já dá 180. E o outro ângulo vai medir quanto? Zero? Não pode. Certo? Como também não há a possibilidade de ter dois ângulos agudos. Porque se um ângulo já mede mais que 90 graus, se um ângulo já é maior que 90 graus, eu não posso ter dois maiores que 90 graus, então acabou o triângulo, certo? Então não tem correspondência para isso. Ângulo acutângulo, três ângulos agudos, menores do que 90 graus. Ângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo, um ângulo reto, medindo 90 graus. E o triângulo obtusângulo, um ângulo obtuso, que mede mais que 90 graus. Certo, galera? Dúvidas? Tá? Vamos lá continuar. Desigualdade triangular. Professor, o que seria desigualdade triangular? Primeiro, só faz parte da desigualdade triangular se um dos lados for menor do que a soma dos outros dois, certo? Ou seja, um lado, vamos chamar um lado aqui de A, tem que ser menor do que B mais C. Se todas as informações baterem dentro dessa desigualdade triangular, nós temos sim uma desigualdade triangular. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Nós temos aqui três lados, ó, 3, 6 e 5. E nós vamos verificar se faz parte da desigualdade triangular, ou seja, um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Vamos lá, analisando 3, ó. 3 tem que ser menor do que a soma dos outros dois. 6 mais 5. 6 mais 5, 11. 3 é menor do que 11? Opa, maravilha, né? Sim, correto. A primeira desigualdade triangular já bateu, né? Vamos para a segunda. Você já analisei o 3, agora eu vou analisar o 6, ó. 6 tem que ser menor do que a soma dos outros dois. 6 tem que ser menor do que a soma dos outros. 3 mais 5, 8. 6 é menor do que 8? Opa, maravilha, também bateu, correto, né? E vamos analisar o terceiro caso. 5 tem que ser menor do que a soma dos outros dois que sobraram. Então, ó, 3 mais 6, 9. 5 é menor do que 9? Sim, correto. Se os três casos bateram, ele faz parte da desigualdade triangular. Tudo bem? Professor, e se um dos casos não bater? Nem precisa olhar mais nenhum. Ele já não faz parte da desigualdade triangular. Pois os três têm que bater, ele tem que pertencerem à desigualdade. Se um deles não pertencer, eu não tenho desigualdade triangular nesse caso. E se ele for igual, também não tem desigualdade triangular. A desigualdade triangular deixa bem claro que um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Certo, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Qualquer dúvida me chama, tira nos comentários, a gente conversa referente a isso. Vamos só dar uma revisada geral quanto a esse assunto de triângulos. A segunda parte, que é a nossa segunda aula de ferramentas básicas da geometria, somos os triângulos. São divididos quanto aos lados, classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, eles podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Um triângulo equilátero possui três lados iguais. O triângulo isósceles possui dois lados iguais. E o escaleno não possui lados iguais. Tudo bem? Quanto aos ângulos, analisando aqui aos ângulos, ó. Quanto aos ângulos, ele também tem três classificações. Ou ele é acutângulo, ou ele é retângulo, ou ele é obtusângulo. Acutângulo, quando possui três ângulos agudos. Agudos, lembrando da aula anterior, agudo é quando tem menos que 90 graus. Retângulo, quando possui um ângulo reto. Esse ângulo reto, ele mede 90 graus. Tá? Não pode ter dois ângulos retos. E o obtusângulo, quando tem um ângulo obtuso. Também não pode ter dois ângulos obtusos, tá? E a desigualdade triangular, para a gente encerrar essa aula 2 daqui, é quando um lado é menor do que a soma dos outros dois. Se um lado for menor do que a soma dos outros dois, ele faz parte da desigualdade triangular. Se um deles for igual ao outro lado, ou diferente, ou maior, tá? Ele não faz mais parte da desigualdade triangular. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa vídeo de aula, espero que vocês tenham gostado.
Qualquer coisa, se inscreve lá no canal para receber todas as notificações que for passando para vocês. E dúvidas, qualquer coisa, só vem mandar nos comentários que a gente tira. Tá bom? Falou, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula, que é a aula 3, que é referente aos quadriláteros. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.